Senhoras e senhores, novamente, bom dia. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Instituto Ascende Brasil, damos as boas-vindas a todos e iniciamos neste momento as atividades do Fórum, os desafios da transmissão, com o objetivo de aprofundar o debate sobre o atual cenário da transmissão do setor elétrico brasileiro. Convidamos para compor a mesa de abertura o diretor-geral da ANEEL, Romeu Donizete Rufino. O diretor da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega. O diretor da ANEEL, José Jurosa Júnior. O diretor da ANEEL, Rive Barros dos Santos. E o presidente do Instituto Ascende Brasil, Cláudio Salles. Neste momento, solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Cláudio Salles. Uma palavra breve, porque o nosso compromisso aqui hoje é de um dia de muito trabalho, com muitos temas e poucos minutos. Mas essa palavra é, em primeiro lugar, de reconhecimento do empenho da ANEEL em tratar esse tema, né? Foi em dezembro do ano passado, quando fui procurado pelo diretor Reive, né, com essa ideia de fazer essa discussão muito ampla, porque ele já tinha vivo, digamos, um macro diagnóstico da questão da transmissão como um dos desafios mais prementes e gigantescos que o nosso setor enfrenta no presente e olhando também para o futuro. Foi assim, inspirado nessa reflexão dele, em parte também num white paper que havíamos acabado de publicar, tratando sobre a questão de transmissão, esse que está distribuído aí para os senhores, né, que surgiu a ideia de fazermos esse esforço aqui conjunto, para se somar a tantos outros esforços feitos em diferentes instâncias aqui do nosso setor elétrico. Então, é isso que nós vamos assistir hoje, né? E é muito oportuno, do meu ponto de vista, que estejamos fazendo isso exatamente nessa data, um dia depois de um leilão que aconteceu e que foi, de todos os acontecidos até agora, o mais desafiador, né? Pelo seu tamanho, né? Foi o maior de todos, né? Cerca de 12 bilhões, né, de investimentos requeridos, né? E pela premência,
dado que ele vem em sucessão de uma série de leilões que tiveram fracassos importantes. Se não me falha a memória, o ano passado foram 15 lotes vazios em leilões, né? No ano anterior, 2014, 12 lotes vazios, 2013, 10 lotes vazios, né? E o fato é que esse leilão, apesar do desafio ter sido maior, mas ainda teve 10 lotes vazios, né? O que é, enfim, o que acende todos os alarmes vermelhos aqui na nossa tese, né? Entre o último leilão e esse, houve evolução importante em pelo menos 2 dos parâmetros, para não citar outros, dos mais relevantes. Enfim, a condição de custo de capital foi melhorada em relação a edições anteriores. Também um outro problema, que é a questão do licenciamento, enfim, prazos, etc., também foi melhorado por um conjunto de iniciativas, mas é claro que não foi suficiente para que se tivesse o sucesso absoluto que se precisa ter, né? Quer dizer, não tem por que a gente sonhar com menos do que leilões 100% bem-sucedidos e leilões em que haja competição para definir o preço justo, o custo justo dos empreendimentos. Então, esse é o desafio, e exatamente esses temas estão separados em 4 blocos que nós vamos, digamos, enfrentar ao longo do dia: a questão de financiamento, a questão de licenciamento, a questão de planejamento, propriamente dito, e a regulação. E a ideia e o formato desse leilão, quer dizer, a nossa meta olímpica, é ver se conseguimos, quer dizer, até porque isso é uma plateia de iniciados, mais do que iniciados, né, todos especialistas aqui, se conseguimos gerar ou identificar, ou pelo menos apontar, coisas diferentes que devamos fazer, né, para, de fato, mudar esse quadro, para que a gente possa ampliar nossa aposta de sucesso pleno em relação ao futuro. Então, mais uma vez, senhores diretores da ANEEL, muito honrado por estar aqui na presença dos senhores, e meu agradecimento, e vamos ao trabalho. Com a palavra, o diretor-geral da ANEEL, Romeu Donizete Rufino. Bom dia a todos. Doutor Cláudio Salles, obrigado aí pela parceria para organizar esse evento. Doutor André, colega de diretoria, doutor Jurosa, doutor Reive, autoridades presentes, obrigado pela presença de todos. Como o doutor Cláudio Salles comentou, de fato, o segmento de transmissão tem realmente um grande desafio pela frente, dada a característica da expansão do nosso sistema elétrico, né, grandes obras de transmissão, e tem cada dia mais sido desafiador essa questão de construir grandes obras de transmissão. Algum tempo atrás, certamente não enfrentávamos os desafios que temos hoje, quer seja nos licenciamentos socioambientais mais complexos, levando mais tempo, questão fundiária e tantos outros desafios. Então, o segmento, eu acho que o setor elétrico, não há dúvida de que o modelo, chamado modelo do setor elétrico brasileiro, é um modelo absolutamente robusto e bem-sucedido, né? Eu acho que é um modelo que deve ser orgulho do Brasil, esse modelo do setor elétrico. Mas qualquer modelo com a complexidade que tem o setor elétrico brasileiro, ele está sujeito e deve ser revisitado periodicamente, porque aperfeiçoamento certamente sempre vamos ter. E no caso do segmento de transmissão, eu acho que nos últimos anos, particularmente nesse ano de 2016, o ano de 2015 já foi um grande desafio, como disse o Cláudio Salles, nós não conseguimos vender todos os lotes. Em 2016 temos uma previsão do leilão realizado ontem, mais os que vamos realizar ao longo do ano, de algo em torno de 30 bilhões de reais, é um volume expressivo de recursos, então temos realmente que aperfeiçoar o processo e ter um ambiente que consiga atrair um volume de investimento tão expressivo. Então, nesse sentido, essa iniciativa desse evento, né, que em parceria com o Instituto Ascende Brasil, que nós organizamos, e agradeço novamente a participação de todas as instituições que se dispuseram a participar conosco aqui do debate desse assunto tão importante, é nessa direção. Quer dizer, certamente, aperfeiçoamentos precisam ser feitos. No âmbito da própria ANEEL, nós reconhecemos que ainda temos o que fazer, já demos alguns passos. Certamente, o leilão de ontem, como também disse o Cláudio Salles, claro, o mundo ideal era conseguir leiloar todos, vender todos, mas dentro do contexto atual,
eu diria que foi realmente um excelente resultado, porque não vendemos 14 lotes, ou em torno de 60% do que pretendíamos vender, mas foi algo em torno de 7, um pouco mais de 7 bilhões de reais de investimento que foi o leilão. É um resultado expressivo, sem dúvida nenhuma, no contexto. Então, essa reflexão, essa discussão que nós vamos fazer hoje, eu acho que o setor elétrico, de um modo geral, em toda a cadeia, geração, transmissão e distribuição, temos enfrentado e continuaremos enfrentando grandes desafios. Só para citar alguns exemplos que todos nós conhecemos, tivemos aí o primeiro desafio que garantia a sustentabilidade econômica, especialmente do segmento de distribuição no primeiro momento, porque o segmento de distribuição, como a gente costuma falar, é o caixa do setor elétrico, ali tem que começar o fluxo financeiro seguro, para toda a cadeia ter essa garantia. Então, tivemos o desafio aí em todos os segmentos, geração, transmissão e distribuição, da renovação das concessões, foi um grande desafio que nós enfrentamos aí nos últimos tempos, tanto de geração, transmissão, inclusive ainda temos aí uma pendência que está sendo ainda resolvida, que é a questão da indenização da chamada RBSE. Certamente esse é um evento importante de ser concluído, porque ele, inclusive, ajuda na melhoria desse sinal e desse ambiente que buscamos de sucesso dos leilões. A questão das distribuições, do segmento de distribuição, que também concluímos, muito próximo disso, já a renovação daquelas que venceram. E geração, tivemos também a questão do GSF, que foi um grande desafio, que está na reta final aí de solucionar mais essa pendência. Eu volto à distribuição para dizer que tomamos aquela iniciativa lá da chamada conta CR, que foi resolver aquele desequilíbrio muito agudo que tínhamos em 2014, depois de 2015 tivemos a novidade da bandeira tarifária, que na minha compreensão foi também um passo importante nessa direção da sustentabilidade econômico-financeira. Tivemos também o que nós denominamos lá o realismo tarifário, ou seja, fazer uma tarifa que seja realista, porque se não tiver esse realismo tarifário, não se sustenta, sob o ponto de vista econômico-financeiro, e ainda temos esse ano, porque não podemos deixar de ter os desafios, a questão da sobrecontratação, que também é uma questão que estamos aí enfrentando e discutindo, mas eu acho que o grande foco para esse ano tem que ser o segmento de transmissão. Dada essa característica que nós já falamos, do volume de empreendimento que nós temos que licitar, esse desafio da situação política macroeconômica que a gente tem que, de alguma maneira, compensar essa situação para realmente ter um leilão competitivo e ter o sucesso nos leilões. Claro que na minha compreensão, o setor elétrico talvez seja um dos setores de infraestrutura que tem uma robustez maior desse fluxo financeiro. Eu acho que o modelo, nesse ponto em particular, em outros aspectos, evidentemente também, mas nesse ponto em particular, houve um avanço extraordinário. Quem conhece o setor elétrico já de algum tempo sabe que no passado nós tivemos um problema de inadimplência na cadeia que faliu o modelo. E, nesse caso, esse é extremamente robusto. Quer dizer, o segmento de transmissão tem garantia firme do recebimento da RAP. Quer dizer, é uma situação que toda a cadeia que está, desde do consumidor, passando pela distribuidora, no caso da transmissão, geração, o agente financeiro, o acionista, tem um fluxo muito robusto. Então, isso eu acho que reforça, na minha visão, esse sucesso que tem sido o setor elétrico de atrair o volume de investimento que precisamos atrair, continuaremos, estamos passando por um problema, eu diria, conjuntural, de uma queda na demanda, talvez uma retração aí que não contávamos com isso há algum tempo atrás, mas isso é passageiro, certamente vai retomar o processo com a sua rota normal. E certamente, como o Cláudio colocou, os temas que hoje nós separamos para esse evento, para discutir nesse contexto de que achamos que sempre tem espaço para refinar, para aperfeiçoar, desde o planejamento, passando para a regulação, a questão da financiabilidade, essa questão dos licenciamentos, esses são os temas mais relevantes. Por isso, selecionamos para fazer esse debate com quem faz o setor elétrico, quem faz o segmento de transmissão. Então, eu
Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar a todos um bom evento. Bom, neste momento desface a mesa de abertura, convidamos os senhores para que ocupem seus assentos no auditório e solicitamos que permaneçam o Dr. Reive Barros dos Santos e o Dr. Cláudio Salles, que farão parte do primeiro painel. Bom, senhoras e senhores, antes de iniciarmos o primeiro painel, gostaríamos de informar a dinâmica do evento. No início de cada painel, o moderador terá 5 minutos para contextualizar o tema do painel. Ao final de cada painel, será promovido o debate sobre os temas abordados nas palestras. Foram disponibilizados formulários para perguntas na pasta do evento e estes formulários devem ser entregues à equipe de apoio. O moderador selecionará as perguntas dirigidas a cada palestrante para suas considerações. Pedimos a compreensão de todos para a observância estrita dos tempos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. Teremos um relógio que ficará ali no painel, marcando o tempo. Portanto, já acompanha a mesa como moderador deste trabalho o senhor Cláudio Salles, que é presidente do Instituto Ascende Brasil, é graduado em Engenharia Mecânica e Industrial pela PUC, Rio de Janeiro, frequenta o President's Management Program da Harvard University, presidente do Instituto Ascende Brasil desde 2003, tem dezenas de artigos publicados em veículos como Folha de São Paulo, Valor Econômico, O Estado de São Paulo, DCI, Correio Brasiliense e O Globo. Também já acompanha esta dileta mesa o senhor Reive Barros dos Santos, que é diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Engenharia Elétrica pela mesma instituição, trabalhou na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, na Companhia Energética de Pernambuco, CELP, e Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. É professor adjunto da Escola Politécnica de Pernambuco. Convidamos para também compor esta mesa o senhor Hermes Chip, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é graduado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, foi assistente da Diretoria de Operação de Sistemas da Eletrobras e secretário executivo do GECOI. Convidamos o senhor Maurício Tiomo Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética, ele é doutor em desenvolvimento da economia social pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, mestre em planejamento energético pela UFRJ, engenheiro de produção pela mesma instituição, graduado em economia pela UERJ e professor associado da COP, UFRJ. Convidamos o senhor Tiago Guilherme Prado, coordenador-geral de Planejamento e Energia Elétrica, substituto do Ministério de Minas e Energia, que é doutor em Sistemas Elétricos de Potência pela Universidade de Brasília, mestre em Energia pela USP e graduado em Engenharia Elétrica pela UNB. Pertence ao quadro efetivo da ANEEL, especialista em regulação do Serviço Público de Energia. Desde 2007, está cedido para o Ministério de Minas e Energia, onde atua como gerente de projetos do Departamento de Planejamento Energético, na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Portanto, abrindo o primeiro painel, Planejamento da Transmissão, convidamos o senhor Cláudio Salles para suas considerações como moderador. As considerações serão muito breves. Primeiro, feliz da vida que nós teremos aquele reloginho da ANEEL ali para nos ajudar. O desafio temos apresentações de 10 minutos de cada um dos painelistas debatedores aqui. Todos eles receberam um conjunto de, digamos, respostas de perguntas desafiadoras para ajudá-los na inspiração do que vão mostrar. Com todos eles conversamos antecipadamente, tentando focar realmente numa expectativa de usar os minutos, sabendo que todos nós já temos, em alguma medida, o contexto do que está se passando com a transmissão e, principalmente, nas inovações, nas novidades, nas propostas, mesmo que ainda não totalmente testadas, mas, enfim, para serem debatidas aqui. O meu papel vai ser de moderar, né? Basicamente, e não só as interações que surgirão entre os debatedores,
Nós teremos 45 minutos para isso, né? Como também serão acolhidas perguntas da plateia. Eu sei que terão moças aí que poderão nos ajudar nesse processo para que a coisa fique realmente próxima das demandas em termos de expectativa de cada um de nós em relação ao evento. Então, vamos lá diretamente para a primeira consideração, que vai ser a apresentação do Hermes Chip, por favor. Houve uma pequena inversão aqui, mudou a ordem. O Tiago fará a seguinte, né? Vai ser Hermes, desculpa, aí Maurício Tomasquim, e aí no lugar do Hermes virá o Tiago. Ok? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite de poder estar participando desse evento, um evento muito importante nesse momento, porque, como disse o Dr. Romeu, eu concordo plenamente que hoje o desafio da transmissão são tão grandes ou maiores que o da implantação da geração, em função do prazo e de outras dificuldades que vêm crescendo à medida que o tempo passa, ao invés de decrescer, a gente vem enfrentando cada vez mais maiores dificuldades. E na operação, a gente não tem, evidentemente, não participa de todos os processos. Então, o que a gente tem é uma visão das dificuldades que impactam principalmente a operação quando você tem um prazo mais prolongado de implantação da transmissão. Quer dizer, o pior fato para a operação é a obra entrar depois da necessidade dela. Quer dizer, quando o sistema precisa, e aí você precisa implantar medidas operativas que degeneram o desempenho, a segurança, os critérios, padrões exigidos aí pelos procedimentos de redes e aprovados pela ANEEL e pelo setor elétrico. Eu tenho apenas 2 slides para deixar mais, para ouvir as questões do plenário para a mesa, algumas delas com certeza vão ser relevantes, mas a primeira coisa que a gente colocaria... Foi demais também. Aí. Bom, o primeiro desafio que a gente coloca é garantir a entrada das novas instalações de transmissão nas datas das suas necessidades, num ambiente com riscos ambientais e fundiários, dentre outros, com desistência de concessões por parte de agentes, por incapacidade financeira ao longo do processo, com atraso na implantação de obras, com conjuntura econômica e financeira difícil. Medidas que, eventualmente, ajudam a mitigar essa dificuldade, na nossa visão, dentre outras, aqui apenas as principais, quer dizer, aumento do prazo para a implantação das obras. Esse é um procedimento que já vem sendo desenvolvido pela própria agência, estendendo o horizonte. Esse que é importante, porque não basta estender o prazo da implantação, a partir que ocorra o leilão. É importante definir qual é a obra, com antecedência e encaminhar para a outorga, licitação, autorização, na nossa visão, com o tempo de antecedência adequado, que, na nossa visão, hoje, pela experiência mostrada aí da estatística e de atrasos, não pode ser inferior a 6, 5 anos. Esse é o prazo mínimo. Portanto, a consolidação dos 2 instrumentos fundamentais do planejamento da operação tem que ser realizada pelo Ministério com essa antecedência, para poder encaminhar para a ANEEL e a ANEEL seguir o rito de implantação compatível com o prazo da consolidação. Consolidar isso com 3 anos de antecedência significa atraso certo na obra. Não se coloca mais obra hoje com 3 anos. Ok? Isso é um fato que a experiência mostrou, não é especulação. Segundo ponto é mapeamento dos principais empecilhos no atraso das obras e adoção de medidas eficazes para mitigá-las. Isso vai transcorrer ao longo do processo, só o aspecto relevante. E diversificar a matriz energética em termos de tipo de fontes locais, isso eu venho colocando há muito tempo, por questões da geração. Agora, por questões da transmissão também. Ora, se você tem dificuldade de colocar transmissões em grande distância, ora, repara o seguinte, a sobra de geração, tanto hidrelétrica como eólica, está no norte e no nordeste. Não é? Talvez mais de 60%, não sei o percentual exatamente, mais do que isso. E o percentual equivalente da carga está no sudeste e no sul. Então, eu acho que a gente tem que, para agilizar, uma das medidas importantes é nós pensarmos em fazer leilões, agora, com relação à transmissão, regionais. Evitar
diminuir esse volume de transmissão. Ontem, tinham 24 lotes no leilão, como o Cláudio falou, 10 deram vazios, mas 14 deram cheios. Então, com relação aos leilões anteriores, eu que participei pela primeira vez, achei um evento muito importante ver ali os agentes, aquela angústia, aquela aflição de querer ganhar, e teve um lance que ficou lá teve 100 lances, mais de 100 num determinado lote lá. Uma coisa impressionante e que eu achei muito interessante. E essa diversificação, para mim, é importante para reduzir a dependência dessa transmissão a longa distância, com dificuldades enormes para você implantar em tempo hábil. Em termos de operação, é muito simples. O que a gente faz? Adequar o planejamento da operação energética, considerando essas restrições de transmissão, buscar alternativa de curto prazo para atendimento ao mercado e a garantia de escoamento dessa geração contratada, e definir esquemas especiais de proteção, uma série de esquemas, para poder suportar, às vezes, contingência simples, pelo atraso da obra, que é o critério de referência, e outros para duplas, que não é ainda o critério de referência para a implantação das instalações, para reduzir esse risco de consequências de efeito dominó e essas coisas todas. Hoje, quando atua um esquema regional de alívio de carga, é um desastre. Antigamente, a gente festejava, porque não teve efeito dominó, e ele é dimensionado para isso. Hoje é um estrago na mídia, interrupção de 100 ou 1.000 ou 10.000, o estrago é o mesmo. Não é? Uma outra questão, é um problema de comunicação que a gente precisa trabalhar. E intensificar a exploração das instalações de transmissão através do uso de uma técnica da operação, técnicas de monitoramento e controle, aumentando a capacidade de transmissão das instalações com recapacitação, monitoramento de temperatura e soluções inovadoras, como nós estamos implantando, que é o PMU. Então, essas técnicas são técnicas de operação, não são de planejamento, a partir do momento que nós estamos cada vez mais intensificando, tendo em vista a expectativa desse acúmulo de atraso em função dessas questões que precisam ser equacionadas pelo poder concedente, pela ANEEL, junto aos agentes. Doutor Cláudio, era isso. Muito obrigado, Membership. Maurício Tomasquim, por favor. Agradecer aqui a ANEEL, ao Acende Brasil, pelo o convite. Acho que o tema é bastante oportuno. Então, eu queria fazer algumas reflexões sobre a questão mais ligada ao planejamento. O planejamento ele leva em consideração o crescimento do mercado e a expansão da geração. E aí vocês está ali empontilhado nesse gráfico todas as linhas que estão planejadas, que já têm estudos e que já foram encaminhados para o Ministério, e eventualmente para a própria ANEEL, para leilão. E isso daqui, quer dizer, esse gráfico 100 é a realidade hoje. Quer dizer, voltando, isso é o que está planejado, isso é o que entrou. Então, a questão não falta linhas planejadas, encaminhadas, a quantidade, o volume de linhas é muito grande. O problema é como fazer esse planejamento tornar realidade, né? A gente sair de um mapa que está planejado, da realidade para aquele mapa que está planejado hoje. Algumas ações que a gente está fazendo, primeiro, é tentar sincronizar a expansão do parque gerador com a expansão da transmissão. Alguns casos é possível, outros não. Por exemplo, no caso da eólica, solar, PCH em certo sentido, mas menos, como a gente sabe aonde está o grande potencial, a gente se antecipa ao leilão, pega o banco de projetos inscritos na IPE e faz um planejamento. Então, para o Rio Grande do Sul,
foi feito todo um planejamento que corresponde a 17 novas linhas de transmissão que vão permitir escoar 9.000 megawatts. Esse quadro já foi licitado no leilão de 18 de novembro de 2014. Isso o quê? São linhas que estão sendo construídas para um potencial para usinas que ainda não foram contratadas. Ou seja, a gente está leiloando a transmissão na expectativa justamente que naquela região vai entrar os parques e você vai escoar aquela energia. É claro que você não pode fazer sempre isso, porque no caso, por exemplo, do Tapajós, não dá para você leiloar a linha antes de sair a usina, porque você tem ali riscaria muito grande ter uma estrada sem ter o que escoar. Aqui é na Bahia, então na Bahia também, o planejamento são 8 novas linhas, 5.400 megawatts, e elas já foram licitadas no leilão de 9 de janeiro de 2015. Aqui na região Nordeste, são 21 linhas que foram leiloadas, parte está licitada nesse último leilão, parte vai ser licitada depois, que vão permitir escoar mais 12.000 megawatts. Bom, a outra coisa que a gente está pensando e formulamos é como estimular um investidor da geração participar do investimento da transmissão. E aí a gente bolou, e já conversamos com o Ministério, com a ANEEL, e acho que foi bem recebido, uma ideia de um leilão de GIT. Que a ideia é a seguinte: você tem uma primeira fase que você pode ter pontos de conexão com margem existente e pontos de conexão de margem futura. O que é margem futura? São aqueles pontos que ainda vão depender do leilão de uma linha. Você faz o leilão normalmente. Nos pontos com margem existente, não tem dúvida, acabou o leilão, você ganhou, você assina o contrato, o CCA. No caso dos pontos de conexão de margem futura, você vai ter que aguardar um mês depois ou 15 dias depois o leilão de transmissão que vai ocorrer e que vai estar colocando lá o lote que vai permitir escoar a sua usina, sua energia. Ora, eu, investidor do parque eólico, do parque solar ou eventualmente da PCH, eu posso ter interesse, eu já sei que para eu poder assinar o meu CCA, eu tenho que garantir que aquele lote de transmissão saia. Então, eu vou me associar com o empreendedor da transmissão, eu vou fazer todo o esforço para que aquele leilão de transmissão seja um sucesso. Ao mesmo tempo, foi criado, no âmbito do CMSE, um grupo que está participando, a Secretaria do Ministério da Energia, a ANEEL, a ANS, a EPE, com objetivos de tentar achar outras soluções para o setor. E eu vou adiantar aqui, isso ainda é um trabalho em andamento, ainda não foi submetido ao CMSE, mas algumas ideias que estão surgindo, a gente na EPF ficou meio responsável de consolidar essas ideias, então eu estou adiantar um pouco alguma parte dessa ideia muito rapidamente. Bom, primeiro só uma visão, né? Você tem o planejamento, o estudo de viabilidade, o R1, R2, R3 e R4, que leva 8 a 18 meses, tem a outorga, que é o leilão, edital, etc., 8 meses, e a implantação que pode ir de 24 a 60 meses, que o prazo cada vez mais tem aumentado, justamente para tentar tornar mais atrativos os lotes. A primeira problema que foi identificado, ou questão a ser resolvida, é como tornar o R1, R2, R3, eu diria principalmente o R3, que o R3 é o estudo ambiental, né? O mais robusto possível para facilitar tanto a tarefa da ANEEL, do TCU, mas principalmente dos empreendedores que terem um estudo ambiental que já antecipe uma parte dos problemas que podem ter para sair a licença daquela linha. Isso já está em execução lá, a parte de revisão, nós estamos fazendo uma revisão das diretrizes para a elaboração desses Rs, estamos fazendo, em alguns casos, que a gente chama um R5, que é um relatório sobre as questões fundiárias, que isso muitas vezes é um entrave, e temos tentado, ao longo desse processo de elaboração do R, interagir com os órgãos
ambientais para, de uma certa forma, eles já anteciparem alguns elementos do TR que vai nortear o EIA-RIMA. A outra questão importante é que tem cada vez tido menos empreendedores no leilão de transmissão e que leva a vários lotes sem proponentes. Aí também tem algumas coisas que já foram implementadas, né, sobretudo pela ANEEL, né, a remuneração mais atrativa, a ANEEL aumentou o WACC. E isso, hoje você tem uma remuneração bastante interessante. A melhoria de condições de financiamento, é claro que isso depende muito da situação macro. É uma questão que extrapola a questão setorial, a gente tem que sempre estar batalhando por isso. E outra coisa, como já foi bem dito pelo Romeu, é essa indenização do RBSE é um elemento importante, porque vai permitir que alguns investidores que hoje não estão participando dos leilões possam, eventualmente, se sentir tem mais recursos e mais atraídos para participar. E a questão é os prazos para a obtenção das licenças, que demora muito. Então, tem toda uma questão para medidas para a legislação do licenciamento. Algumas delas já ocorreram. Por exemplo, o Ministério já pode, em alguns casos, quando o CMSE considera a linha estratégica, fazer que o licenciamento saia do Estado e vá para o IBAMA. E isso, algumas vezes, traz uma agilidade do processo. A ANEEL também estipulou bem claro lá numa matriz de risco aquelas situações ambientais que, quando há um problema no projeto por questões ambientais, o agente não ser penalizado. É claro que o principal é a gente tentar fazer esse processo mais ágil, mas isso extrapola, é claro, ao próprio setor. E essa questão de avaliar com antecedência, fazer os R1 com a maior antecedência possível. Hoje nós já estamos fazendo R1s, alguns com 6 anos de antecedência, às vezes até mais. O problema é que tem um limite para isso. No que diz respeito à geração, isso, no caso da eólica, a gente pode fazer, mas, como eu disse, no caso de uma usina hidrelétrica, você não pode fazer a licitação antes de ter certeza que ela vai ser fazer o planejamento da linha e botar em licitação antes de saber que ela vai sair. No caso da carga, é mais complicado ainda. Uma usina siderúrgica ou uma indústria de papel, você não tem, com 7 anos de antecedência, você não sabe que ela vai entrar. Então, você não tem a expansão da carga, por mais que você faça projeções de crescimento econômico, é muito difícil você, com 7 anos de antecedência, 6 anos de antecedência, mesmo 5, você saber que aquela região vai entrar uma fábrica de automóveis, não vai entrar. Não tem, você não tem como, muitas vezes, como saber isso. Você tem que esperar o próprio tempo ocorrer. Então, muitas vezes, não é possível isso. E uma outra questão importante, eu estou acabando com isso, é a questão de que muitos agentes não cumprem o marco do contrato de concessão, né, de implantação das obras, e então você tem obras que não são nem implantadas, né, a gente tem alguns casos agora, e a solução que eu acho que é necessária é a questão, claro, intensificar a fiscalização, o ANEEL já faz, mas cada vez mais, mas talvez uma coisa importante, que é a inclusão de cláusulas no contrato de concessão que permita a cassação e extinção tempestiva da concessão. É claro que você tem que dar direito de defesa ao investidor, mas se a gente consegue interromper rapidamente o contrato, é mais fácil de você poder relicitar de novo aquele empreendimento, tentar achar uma solução. Se aquilo demora, esse conflito durante 5, 6 anos, vai na justiça, etc., você não pode, eventualmente, relicitar aquilo, porque tem um empreendedor que ganhou aquela concessão, então você, em princípio, não pode relicitar, e você, na realidade, não vai ter aquilo. Então, eu acho que, respeitando todos os direitos de defesa que deve ter, era importante a gente ter, a ANEEL ter um poder de ter cláusulas que permitissem
a cassação, extinção tempestiva da concessão. É isso aí, queria agradecer aqui a oportunidade. Muito obrigado. Excedeu só nos 3 minutos que o Hermes liberou, então estou muito feliz. Tá certo. Então agora eu vou chamar o Tiago, por favor. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite da ANEEL e da Acende, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, no Ministério de Minas e Energia. O papel do Ministério dentro do planejamento é um papel de integração. A gente recebe os subsídios tanto da EPE quanto do ANS para encaminhar, compatibilizado isso à ANEEL. A linha geral da apresentação, como eu tinha imaginado ela como a primeira, era justamente estabelecer alguns marcos iniciais e suscitar temas para a gente discutir aqui. Bom, basicamente eu vou apresentar as motivações para o estudo de expansão, né? A gente, primeiro, quer atender ao mercado das distribuidoras, a gente também tem um viés para a integração de sistemas isolados. Naturalmente, um dos pontos que a gente está discutindo aqui é escoamento da geração e essa compatibilização. Decorrente disso, há também a necessidade de interligação regional para a gente otimizar esses recursos energéticos. E, eventualmente, depois das adições na Lei 2.111, a questão das interligações internacionais que passam a ser licitadas. Então, um primeiro marco que é para a gente ter em mente é a questão da oferta de energia. Dentro do PDE, nesse panorama geral do plano decenal, 70% da expansão da capacidade instalada está no subsistema Norte e Nordeste. E aí um segundo marco importante, quer dizer, um potencial hidrelétrico, eólico e solar a desenvolver. Quer dizer, são fontes que têm uma certa rigidez locacional para você acaba não conseguindo locá-la mais próxima à carga, né? Então, elas têm que ser exploradas ali. Então, essa localização do parque gerador está diretamente associada com a disponibilidade da fonte primária a ser utilizada. Um segundo marco para a gente ter em mente é a questão da demanda. Então, 75% da demanda está nos subsistemas justamente no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, as primeiras constatações que a gente pode fazer. Essa diferença espacial entre geração e carga já indica que tem necessidade de expansão da transmissão. E não só essa é uma transmissão que é puramente para levar geração à carga. Você, com essas interligações, você consegue otimizar também o aproveitamento dos recursos energéticos e otimizar os custos marginais de operação e de expansão. Então, a conclusão mais importante é a intensificação da transmissão é uma necessidade, né? E aí eu começo a lançar alguns dos nossos desafios. Com esse aumento da complexidade, a gente realizando mais linhas de interligação, são linhas maiores, atravessam uma série de biomas, áreas urbanas, áreas rurais com elevada mecanização, com agricultura de alta performance. Então, as extensões dessas ampliações aumentaram a complexidade socioambiental. E aí, dentro do processo de licenciamento, você acaba tendo um empoderamento de uma série de outros órgãos, além do órgão de licenciamento. Então, você tem a questão indígena, tem a questão de assentamentos rurais, tem a questão de mineração, tem a questão de regularização dos aspectos fundiários em muitas regiões, a questão indígena, a questão dos povos tribais, como os quilombolas. Quer dizer, são uma série de questões que acabam surgindo em linhas com longas extensões. Além disso, para atendimento das cargas nas regiões metropolitanas, aí surge um novo fator. Quer dizer, você tem um adensamento urbano e a necessidade de atendimento a essas cargas. Então, ele eleva a complexidade dessas linhas e abordagens com linhas subterrâneas, instalações compactas. Quer dizer, o planejamento acaba tendo que ser um pouco mais criativo e buscar novas soluções tecnológicas para poder fazer esse atendimento. Além disso, e aí existe uma questão entre os critérios de planejamento e operação e acaba que uma coisa acaba conversando com a outra. E um ponto que eu destaco em especial é esse aumento da complexidade dos custos das linhas para evitar o critério de operação de perda dupla.
Quer dizer, compartilhamento de faixas, circuitos simples compartilhando faixas, circuitos duplos para atendimento de carga, acabam entrando com um critério de perda dupla. E aí o planejamento acaba tendo que separar esses circuitos em corredores distintos, e eu acabo aumentando os custos fundiários e acaba também aumentando os custos de empreendimento, né? Isso é um debate que a gente precisa encontrar, porque tem aquela questão que o Carlos falou, quer dizer, a sociedade não aceita também. Mais alguns dilemas, né? Eu usei como dilema, né, mas como o desafio. Quer dizer, o Maurício tentou abordar a questão de como sincronizar, né? E muito se discute na questão de você antecipar a geração em relação à transmissão, em você expandir a transmissão depois da contratação da geração, ou até mesmo você tentar fazer uma contratação conjunta ou de forma combinada dessa geração. No nosso entendimento, não existe uma regra geral. Não dá para você escolher um e dizer que essa é a solução. Acho que cada caso é um caso. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com a expansão de Tapajós, seria muito interessante que você licitasse a usina com a linha. Se você fosse trabalhar com potenciais e antecipar essa transmissão, você pode trabalhar realmente com a base de potência das usinas habilitadas na base da EP para antecipar essa transmissão para aquelas fontes que você realmente tem identificado como as fontes mais baratas, né? Agora, para aquelas que você não tem um nível de certeza, então a expansão da transmissão talvez valha a pena tentar essa sincronização após a transmissão, a contratação da geração. Para todos, você tem consequências e prós e contras, né? E isso carece de uma discussão melhor. Outro aspecto que vale a pena a gente colocar à mesa é avaliar se o atual método de sinal econômico locacional atende essa condição que a gente vislumbrou no planejamento. Quer dizer, se a gente identificar que é possível aprimorar esse sinal, então valem outras perguntas. Quer dizer, esse novo índice de custo-benefício, ele é capaz de postergar ou até eliminar a expansão da transmissão quando você passa a selecionar novas fontes e alocá-las em locais mais próximos à carga? Ela consegue superar benefícios externos ao setor elétrico, como financiamento diferenciado com bancos regionais, isenções e benefícios de estados e municípios? Quer dizer, essas são questões que, para o empreendedor, para formar o preço, muda o processo decisório dele. E talvez, eu não sei se esse sinal locacional pesa nessa tomada de decisão. Bom, passado esse olhar geral do plano, né, de expansão, então entra a questão do processo nosso do plano de outorgas. A gente trabalha com um par, né, que é emitido pelo ANS, e o PET e o PELP pela EP. A gente monta um plano de outorgas e com a participação da ANEEL para determinar o que é licitado e o que é autorizado. E aí também existem alguns desafios. Os aumentos dos prazos dos lotes, então, implicou que a gente ampliasse esse prazo de outorga, do plano de outorgas, né? Então, a gente saltou de 3 anos para 5, 6 anos, onde no 6º ano a gente tem buscado os empreendimentos que são mais estratégicos. Ocorre que, quando a gente faz isso, a gente elevou o nível de investimento no segmento de transmissão. Quer dizer, eu dei um novo aporte de obras planejadas e tiramos da cesta indicativa e passamos para a cesta determinativa. Então, a gente estabeleceu uma nova linha de base de investimento para o segmento no país. Ao mesmo tempo, aí entra a questão dos relatórios, que o Maurício já até comentou. A gente está trabalhando com essa revisão das diretrizes dentro desse GT, do CMSE, e também estabelecemos um subgrupo para tentar discutir os custos fundiários, né? Para melhorar essa questão da formação da receita teto. Um ponto importante que acho que vale lembrar aqui na questão do custo fundiário é o seguinte: ok, identificamos o custo, mas ele também tem um reflexo para o empreendedor. O custo fundiário não é um item financiável. Então, não basta assim você colocar o fundiário nesse pacote. Pode ser que na tomada de decisão de um transmissor, vale mais a pena ele escolher lotes que tenham custos fundiários mais palpáveis para ele, né? Então, isso acaba afetando o capital próprio. Outro desafio como a gente tem emitido esse plano de 2 vezes ao ano, então acaba que a gente acaba represando alguns reforços. A nossa ideia é otimizar essa questão dos reforços nas autorizações
dar uma vazão mais adequada para a agência. E tentar aprimorar essa questão dos escopos das obras. Quer dizer, muitas das obras, quando são encaminhadas para a ANEEL, os transmissores acabam revisando o escopo das obras, ampliando ou até o custeamento excedendo o que a gente identificou inicialmente no planejamento. Então, isso acaba ensejando em devolução da obra para o planejamento e uma rediscussão com todos os agentes envolvidos. E, por fim, eu queria dar assim, essa dimensão do desafio, né? Nesse horizonte 16-21, são 27 mil quilômetros de linhas, 64 novas subestações e partes em subestações existentes e um plano de investimento na ordem de 45 bilhões. Obrigado. Obrigado, Tiago, por tudo, inclusive pelo tempo. Antes de passar a palavra ao diretor Reive, só um lembrete. Tem moças aqui na plateia para recolher perguntas. Então, quem tiver, levantar, elas estão ali atrás, atentas. Quem tiver pergunta por escrito, as moças recolherão. Isso vai nos ser muito útil no debate que vai seguir. Então, doutor Reive, por favor. Bom dia a todos. Essa iniciativa faz parte da estratégia e da missão da ANEEL, que consiste em proporcionar as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade. Portanto, quando a CN Brasil trouxe uma proposta de discussão, e evidentemente através das suas iniciativas, dos seus documentos, nós entendemos que era fundamental que nós pudéssemos colocar no mesmo ambiente um segmento de especialistas, com empreendedores, com financiadores, com planejadores, para que a partir daí nós pudéssemos discutir, e a nossa expectativa é que, ao cabo dessa discussão, nós possamos, a partir daí, fazer reflexão em cima dos temas que foram abordados e, consequentemente, mudar o que nós fazemos hoje. Nós vamos fazer uma avaliação da situação atual e, a partir daí, o que devemos fazer para melhorar o que nós já estamos fazendo hoje. Essa iniciativa também mostra, tente a mostrar a importância desse segmento. Né? Esse segmento é um segmento importante, com recurso intensivo, e o que é que nós precisamos fazer mais ainda para atrair novos investidores, os investidores atuais e, principalmente, os financiadores. Inicialmente, nós estamos dando uma ideia nesse slide dos últimos leilões de transmissão, e nós percebemos que, a partir de 2010, aqui dá uma ideia dos lotes. Você veja que, antes de 2010, nós tínhamos vendido todos os lotes, e, a partir de 2010, nós começamos a perceber lotes vazios que culminam. O maior lote vazio aqui a partir de 2014, 2015 e 2016. E aí já contempla o leilão de ontem. E essa curva aqui apresenta os deságios que ocorreram ao longo dos leilões. Perceba que, no início, nós tínhamos uma certa quantidade de lotes, todos vendidos e com um deságio considerável. A partir do momento que você reduz a competição e aumenta a quantidade de lotes, consequentemente, nós percebemos não só a incidência de lotes vazios, mas também com uma redução dos deságios. Eu estou com... Agora, esse slide, ele dá uma ideia, aqui eu não estou conseguindo ver direito, mas a ideia é a seguinte: quando nós pegamos o PDE 2006 a 2015, nós fizemos aí uma relação entre geração e transmissão, ou seja, qual o sistema de transmissão associado à geração necessário.
Então, nós verificamos que nesse PDE 2006 a 2015, nós precisávamos de 0,86 quilômetros de linha para escoar 1 megawatt. Quando nós vamos para o PDE de 2011 para 2020, nós precisamos de 1,3 quilômetros de linha. Obrigado. Quilômetro de linha para escoar 1 megawatt. E do PDE de 2014 a 2024, nós vamos precisar de 1 quilômetro de linha para escoar também 1 megawatt. O que nós mostramos que para o mesmo megawatt a ser escoado, nós estamos aumentando progressivamente, em função dos planejamentos dos PDEs subsequentes, a necessidade de extensão de linha. Significa dizer que o que nós escoávamos no passado, com determinado megawatt de linha, hoje nós estamos precisando de mais linha para escoar o mesmo megawatt. Aqui dá uma visão dos investimentos realizados. E aí nós estamos num período de 99 a 2016. Percebam que, em 2004, nós tínhamos um patamar médio de 6,1 bilhões, e hoje, em 2015, nós estamos com a expectativa do segundo leilão de 30,6 bilhões de investimentos. Significa dizer que aumentou consideravelmente, não só o volume de empreendimentos, mas também dos recursos necessários associados. E aqui nós demos uma ideia da quantidade de empresas. 91% dos empreendimentos estão concentrados nas 10 principais transmissoras do país. Nós temos um volume muito grande e uma concentração muito grande de empreendimentos num determinado segmento de transmissoras. Aqui nós temos a relação atual de atraso médios. Então, percebam que, em linha de transmissão, nós estamos com um atraso de 16,5 meses, e em subestações nós estamos com um atraso de 12,30 meses. Ou seja, nós estamos concentrando, nós estamos ampliando a quantidade de leilões, nós estamos ampliando a quantidade de empreendimentos a serem leiloados, nós estamos concentrando nas 10 maiores empresas. Essas 10 maiores empresas se encontram com empreendimentos em atraso. E aqui nós temos, em relação aos fatores que nós, na nossa avaliação, estão influenciando a participação de leilões, primeiro, um aumento da oferta de empreendimentos. Nós percebemos, pelos dados que nós colocamos anteriormente, que existe um aumento considerável da quantidade de empreendimentos a ser leiloado. Segundo, uma redução das fontes de custeio, no que diz respeito ao contexto econômico. A situação do país hoje, na nossa avaliação, hostil aos investimentos, em função da redução do grau de risco, atraso nas indenizações da EBSE, uma série de grandes e importantes players poderiam ter participado se realmente tivesse ocorrido as indenizações, e aí alguns deles vão participar e poderá colocar isso com mais detalhe, e em relação também à existência da matriz de risco. E aí houve uma preocupação muito grande da ANEEL no sentido de identificar claramente os riscos e o que é que poderia ser feito do ponto de vista regulatório para que a gente pudesse minimizar esse impacto, consequentemente, dar uma maior segurança regulatória aos investidores. E, finalmente, os desafios. Nós, evidentemente, não temos uma alternativa de solução aqui, esperamos que esse evento proporcione condições necessárias para que a gente possa reavaliar, mas entendemos que existe espaço de revisitar o poder competente, o planejamento. Evidentemente que a gente tem uma forma de planejar. A pergunta que cabe é a seguinte: essa é a única forma? Existe uma maneira diferente de fazer, que a gente possa fazer diferente, consequentemente, atingir melhores resultados, tendo em vista aí esse diagnóstico que está sendo apresentado? Nós temos espaço para melhorar na regulação. Fizemos alguns avanços do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de mitigação de risco, do ponto de vista de melhoria da remuneração. Tudo isso ainda é para verificar se existe espaço de melhoria na questão regulatória. Na questão de licitação, também, nós já fizemos algumas melhorias, e uma das grandes melhorias que nós falamos é simplesmente selecionar melhor os participantes. Evidentemente, na hora que a gente faz uma contratação e a seleção não foi adequada, nós vamos ter problema no futuro,
certamente a obra não será entregue ou será entregue fora do prazo. Temos um espaço aqui de melhoria de financiamento. É preciso tornar o setor mais atrativo para que capital externo venha participar desse esforço de expansão do setor elétrico brasileiro. Temos uma questão aqui ambiental. É importante que a gente discuta a questão do licenciamento ambiental e temos também a questão do contrato de gestão. O contrato de gestão é uma iniciativa da ANEEL, no sentido de que a gente possa, desde o início da assinatura do contrato de concessão, nós possamos acompanhar trimestralmente com o objetivo de identificar possíveis falhas de gestão ou possíveis necessidades de integração entre os diversos agentes, para que, com isso, a gente assegure que esses empreendimentos, geração e transmissão, vai ser concluído no prazo adequado. Portanto, eu concluo dizendo que nós não temos nenhuma receita de bolo, o que nós temos que entendemos que é importante, nesse segmento que foi citado, todos nós, com a contribuição que possivelmente vão surgir daqui, nós possamos ter como consequência disso uma discussão, um aprimoramento e, principalmente, nós termos a humildade suficiente para entender que o que nós fazemos hoje foi bom num determinado momento, mas existe espaço para melhoria. A todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Reive. E agora, exatamente no relógio, nós vamos passar para os 45 minutos de debate. O desafio é grande porque, além das questões que eu mesmo anotei, suscitadas pela fala de cada um, eu recebi aqui uma montoeira de perguntas da plateia que vou dirigir a todos vocês. O Hermes está me lembrando aqui que, de fato, lamentando que ele tem que sair, ele, dos 45 minutos, vai participar em 20. Então, por isso mesmo, Hermes, eu vou dirigir para você uma primeira pergunta. Uma pergunta que depois, certamente, ela deveria voltar, porque tem outros aspectos, talvez, para o Dr. Reive. A pergunta veio de Fredson Pereira, da CEMIG GT. A implantação de reforços também encontra dificuldades para cumprir prazos regulatórios. Nesse sentido, qual a opinião quanto à revisão do prazo de projetos autorizados, especialmente quando ocorrem autorizações simultâneas de diferentes escopos numa mesma instalação? Como é que isso é visto, especialmente do ponto de vista do que você falou na sua fala, Hermes, sobre, enfim, no futuro, quer dizer, a consequência do descumprimento de prazos com os quais você pode contar com os reforços? Eu acho que dentre os aspectos colocados, aliás, por todos, eu acho que a gente já tem, de uma forma bem clara, um mapeamento das questões. Mapeamento da... Não está? Assim, o mapeamento das questões e os desafios, eu acho que estão aí, de uma certa forma, até de repetitivo, pelos palestrantes. E o fechamento aí do Tiago, do Ministério e da ANEEL. Eu acho que um dos aspectos principais que a gente tem que resolver é com relação à compatibilização da data da consolidação com a data com o prazo que você precisa para colocar as obras. Então, está muito claro para mim que, se isso não for compatibilizado, não adianta a ANEEL expandir o prazo de implantação se você encaminha as obras para ela com uma necessidade de 3 anos e a implantação em 5. A priori, você já tem 2 anos de atraso, fora os outros problemas que surgem ao longo da implantação. Então, eu acho que esse ponto é um ponto relevante. Outra coisa com relação ao reforço, que foi colocado ali, eu acho que a autorização, quer dizer, o processo de autorização, aí eu acho que é só um gerenciamento, gestão da ANEEL, eu acho que tem meios de você agilizar esse processo de autorização. E uma outra questão são as obras de menor porte. Mesmo, às vezes, são licitadas, se exige hoje que sejam licitadas, né, porque são caracterizadas como ampliações, eu acho que precisa ser revisto também, principalmente aquelas de efeito local. Não é? Obras de efeito sistêmico, para mim, tem que ter uma conotação, obras de efeito local tem que ter outra conotação, buscando superar esse atraso. O que se puder fazer para agilizar, eu acho que a gente tem que fazer. Principalmente ANEEL, EPE e Poder Concedente. Né? Eu sou o cliente desse processo. Não é? Eu queria, se me permite, fazer uma
pedido, Reive. Se pudesse nos botar lá o reloginho para os 45 minutos, agora 42. Ah, está ali? Ótimo, obrigado. Eu só queria fazer um esclarecimento. Primeiro, no caso das autorizações, evidentemente que ela parte do princípio da necessidade da operação. Então, esse é um prazo que está definido, a necessidade daquela obra naquele prazo. E eu entendo a preocupação da CEMIG, que é a preocupação dos demais agentes. Evidentemente que uma autorização é preciso analisar a especificidade da execução, né? A gente simplesmente, isso nós estamos fazendo hoje na ANEEL, que é uma integração maior com a gente, no sentido de verificar se realmente aquele prazo é um prazo equívoco. Não tem sentido dar com autorização, simplesmente porque a necessidade desse empreendimento, dessa obra, em determinado prazo, atendendo a necessidade da operação, mas não seja um prazo executivo, considerando as características da operação. Uma coisa é fazer uma instalação nova, outra coisa é fazer uma expansão. Então, consequentemente, esse processo de interação nós estamos incentivando para que a gente possa, ao dar a autorização, ela seja, tanto quanto possível, dentro de um prazo executivo. Obrigado. Eu tenho aqui uma pergunta de Lauro Davi, da TBR. Eu queria endereçar ao Reive, se você conseguir ser bem breve, porque vai encadeado com o que você falou pouco tempo atrás sobre a atratividade, atrair novos investidores, etc. O ponto aqui é a questão do banco de dados desatualizados, que na visão do perguntante inibe a participação de investidores. Ele fala, causa projeto tem sua cada projeto tem sua particularidade geográfica, socioambientais, etc., que devem ser observados nos preços ligados aos investimentos. Enfim, em relação à questão do banco de dados, existe um pensamento de fazer alguma mudança, algum avanço em relação a isso, com relação à maneira como está sendo tratado hoje, com o objetivo de melhorar a atratividade para investidores? Nós estamos fazendo, né? Acho que o resultado desse leilão aí dá uma ideia da atratividade que tem sido colocado nos valores de RAP que nós estamos apresentando. Evidentemente que banco de dados, ele tem determinado preço. Se você tem uma economia estável, consequentemente, você tem um determinado referencial que é muito mais permanente. Se você tem uma economia com essa estabilidade, nós estamos vivendo hoje, principalmente com a variação do dólar, isso certamente impacta, mas essa preocupação nós estamos tendo, e toda vez que nós fazemos uma proposta de preços de RAP, consequentemente esses valores são considerados, né? O outro leilão deu mais ou menos uma ideia dos valores que foram apresentados e a atratividade que existe. Eu insisto em dizer que o problema que nós temos são grandes lotes, muitos empreendimentos e poucos competidores. Obrigado. Ainda ficando nesse tema de atratividade de investidores, mas com um pequeno desvio, eu queria sintetizar duas perguntas que eu recebi aqui para o Tomás Kim, principalmente quando você falou, Tomás Kim, defendendo cláusulas de cancelamento mais ágil de contratos, no caso de descumprimento, no entendimento da ANEEL, de alguma cláusula, né, que tem interferência com a consecução do projeto. A pergunta feita aqui, e eu estou consolidando perguntas de Geraldo Nicola, da Eletronorte, e de Rodrigo Bota, da JIF Investimentos. A pergunta é se, ao invés de cláusulas, digamos, mais ágeis de cancelamento do contrato, isso não poderia ser substituído por critérios mais rígidos de seleção, de capacidade econômica, financeira e, enfim, de gestão de empreendimentos desse tipo por parte dos competidores, né? Então, isso é o que disse o Geraldo Nicola, e o que disse o Rodrigo é aumentar o rigor na fiscalização de empreendimentos com o mecanismo não possibilita cassação tempestiva, não é um ponto em certo sentido positivo, mas como isso será levado em conta no planejamento da geração e na transmissão pela EPE e o ONS, né? Então, essa é a questão. Não, sem dúvida, eu acho que tem que adotar, eventualmente, as duas medidas. Eu acho que aumentar o critério, tem um critério mais rígido de habilitação do empreendedor, né, que você tem habilitação, é um mecanismo de você
reduzir o risco. Mas, muitas vezes, tem dois problemas nisso daí que tem que se dosar. Se você for muito rígido, você reduz a porta de entrada de competidores. A gente está vendo hoje que isso é um problema, porque está faltando agentes para investir. Então, quanto mais rígido tiver, menos gente vai ter e o risco de dar vazio é maior ainda. Então, a gente resolve, vamos dizer, dar mais confiança que aquilo que vai sair, eventualmente, vai ser terminado, mas, por outro lado, você aumenta a possibilidade de ter lotes vazios, porque você tem menos gente. E depois, a gente está vendo que, algumas vezes, é difícil. A gente vê que tem algumas empresas, que são empresas grandes, estatais ou privadas, que entram no leilão, que passaria, eventualmente, pelo o critério de habilitação financeira do grupo empresarial, mas que, às vezes, uma série de questões não chega ao final. Então, não é uma coisa simples. Mas eu acho que o Geraldo Rodrigo tem razão. Eu acho que não é só questão de uma cláusula de cancelamento mais rágil. É importante também, dentro do possível, ter um critério de habilitação o mais rigoroso que seja possível, desde que não iniba a competição. O Reive pediu para comentar, depois o Chip, por favor. Eu só queria complementar. E o Tiago em seguida também. Evidentemente que toda a discussão passa pelo processo de seleção. Se nós selecionarmos os melhores, consequentemente, a chance de ter problema realmente é reduzida. Porém, se vocês observarem os últimos editais, com base na experiência que nós tivemos não exitosas de alguns empreendedores, nós já consideramos isso no edital no sentido de restringir mais a participação de aventureiros, empreendedores que não são do setor e, consequentemente, tendo visto esse volume de recurso, acha que tem condições de fazer, e a gente percebeu que realmente nos trouxe problema, não só na geração, mas também na transmissão. Mas o mais importante, eu acho que vale destacar aqui, é que a ANEEL implantou um projeto que é gestão de contrato de concessão, tanto na geração quanto na transmissão. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que, quando o agente assina o contrato de concessão, a partir daí, ele apresenta aquele cronograma padrão, com as principais etapas, a engenharia financeira, a questão do licenciamento, projeto, implantação, suprimento, e, a partir daí, nós estamos agora fazendo reuniões trimestrais com os principais agentes de geração e transmissão, e aí sim, você começa a entrar na gestão, acompanhar a gestão, e, a partir daí, toda vez, partindo do princípio que aquela data final é imexível, se houver qualquer dificuldade numa das etapas que venha implicar num prejuízo na etapa futura, a pergunta é assim: que esforço adicional será feito para que você possa recuperar esse tempo perdido nessa etapa, de tal sorte que a etapa final não seja prejudicada? Portanto, esse projeto de gestão de contrato de concessão, na nossa avaliação, vai permitir antecipadamente que a gente venha identificar possíveis falhas de gestão ou possível dificuldade que, porventura, venha a ter o agente, não só internamente, mas com órgãos externos, Ministério, etc., e que a gente, ANEEL, o agente e o Ministério possam, de forma conjunta, atuar no sentido de ajudar e minimizar possíveis atrasos. Eu acho que com esse projeto a gente certamente vai minimizar muito, não só os atrasos de segmentos específicos de geração e transmissão, mas também o descasamento entre geração e transmissão. Ok. Chico? Vou comentar só rapidamente, que eu acho que a questão foi bem colocada, pelo que eu tenho ouvido, o que tem acontecido, né, no termo de doutoramento, e eu acho que a concentração nos lotes, eu acho que deve ser analisada, gestão da ANEEL, mas isso antes, não na fiscalização, na gestão, depois do leilão, antes de tentar avaliar melhor a capacitação, principalmente a concentração de um único investidor, de vários lotes, em função da sua capacitação financeira, uma avaliação mais detalhada, uma firme. A outra é a retomada. Que, veja bem, se atrasa, já caiu no colo da operação, não tem jeito. Então, quando é um atraso local, você tem medidas operativas, você resolve. Agora, um atraso desse de interligação, da lá de, por exemplo, Belo Monte, escoamento de Belo Monte, da carga aqui na região sudeste e centro-oeste, eu acho que tem que ter uma retomada muito mais rápida e não ter solução de continuidade.
Ou seja, aí é uma questão de regulação. Como é que se resolve isso da forma mais rápida? Que órgãos externos ao setor de fiscalização exigem da ANEEL que siga um processo já pré-definido que não leva à agilidade. Eu acho que esses órgãos têm que ser trazidos para compreender o impacto dessas questões. Que cada um toma uma decisão em função do seu cumprir do seu dever, mas sem saber completamente ou inteiramente qual é o impacto desse atraso. Daí o exemplo da Vengor. Né? Como é que a gente faz sem aquelas obras? Como é que liga a geração do excedente que está lá com a carga que está cá? Complicado. Tiago queria comentar? Também complementando o que o Maurício colocou, obviamente que atacar essa frente tem um reflexo para o regulador de tentar sempre viabilizar a competição e não eliminar, criar barreiras para novos entrantes. Mas eu atacaria, assim, como sugestão, em 3 frentes. Uma delas, a gente hoje utiliza como critério de capacidade técnica a experiência voltada para nível de tensão, e pode ser interessante a gente ampliar isso no sentido de tentar avaliar a experiência daquele proponente em determinados projetos. Por exemplo, na Amazônia, com travessias ou com tecnologias como corrente contínua, de forma também já dar uma melhor selecionada nesses proponentes vencedores. Percebi que a gente tem focado muito na questão da disponibilidade de patrimônio do transmissor em relação ao volume de investimento total. Mas talvez fosse interessante atacar a outra ponta, a ponta de financiamento, né? Então, será que é possível conseguir uma manifestação de uma instituição financeira apontando a viabilidade daquela proposta do leilão para ser financiada? Quer dizer, isso é uma outra questão que a gente observa, que os proponentes, após as licitações, eles vão à busca dos financiamentos, mas será que a gente consegue amarrar as 2 pontas? Quer dizer, não só a ponta de disponibilidade de caixa, mas a ponta do financiamento? E um terceiro item, que é a relação a uma majoração das penalidades e das garantias e multas. Também pode ser uma outra avaliação que tem que ser feita sempre com muita cautela, mas acho que cabe avaliar bem se esses parâmetros estão bem setados. Muito obrigado, Tiago. Eu tenho aqui alguns outros temas e eu vou começar trazendo esse aqui para o Dr. Reive. Inspirado na pergunta do Edson Cordeiro, desculpe, da Abdib. Não, Carneiro, da Abdib. A ANEEL sempre permitiu compartilhamento de recursos humanos, conforme rateio submetido pela transmissora à aprovação da ANEEL. A partir da Resolução 334, proibiu o compartilhamento. Em 2016, a ANEEL estabeleceu que o compartilhamento pode ser implementado desde que, conforme critério regulatório, que não necessariamente é o melhor para a concessionária e para a modicidade tarifária. Na visão do perguntante, se é fato notório que ganhos de escala permitem melhores preços ao consumidor, por que as últimas resoluções restringem, total ou parcialmente, o compartilhamento de recursos humanos? Há uma preocupação na ANEEL, no sentido, primeiro, que você tenha uma competição e essa competição seja igualitária para todos os participantes. Segundo, evidentemente que nós entendemos que se você tem uma melhoria de gestão, essa melhoria de gestão passa por um ganho maior do empreendedor. Agora, porém, nós também nos preocupamos em que ganhos também sejam repartidos para a modicidade tarifária. Então, por isso que tem essa dinâmica da resolução. Em determinado momento, nós entendemos que aquela resolução atendia a uma determinada necessidade, porque trazia benefício, não só para a concessão, mas também para os consumidores. Em determinado momento, a gente reavalia, mas a tese principal é quem é que será beneficiado. A concessão será beneficiada, e sendo a concessão beneficiada, consequentemente, a gente age nesse sentido de aceitar ou não o compartilhamento de recursos humanos. Ótimo. Eu tenho uma pergunta para o Tomás Kim, feita pelo Felipe Nabuco, do IBAMA. No atual modelo de planejamento, leilão, licenciamento, observa-se que são desenvolvidos estudos com enfoques similares antes do leilão, os planos da EPE, e depois do leilão, licenciamento, parte da concessionária, que diferem entre si,
talvez na escala de abordagem. Por exemplo, diretrizes de projeto para projetos básicos, executivo, o R3, em relação ao EIA-RIMA. Custos, recursos humanos, etc., que poderia, de alguma forma, ser melhor otimizada. Em outras palavras, em vez do R3 partir para um EIA-RIMA. Primeiro tem que ver se o R1 ele permite suficiente para fazer o licenciamento prévio, né? Porque você não tem um projeto básico, pode ser que seja. Segundo, é que tem um tempo para se obter o TR do órgão ambiental, então você tem mais esse tempo que teria antes do leilão. E você teria também que ver os agentes que hoje fazem os estudos do R3, cada vez mais o Ministério está com dificuldade de conseguir empreendedores que façam isso, porque, às vezes, o lote dá vazio e ele não é reembolsado depois se o lote dá vazio. E o EIA-RIMA é um estudo mais caro, muito mais caro do que o R3. Então, teria que ver se a gente ainda teria empresas interessadas, antes do leilão, em fazer esse EIA-RIMA, né? Porque hoje, quer dizer, existe essa grande dificuldade, né? Hoje está muito difícil conseguir. Antes eram as empresas estatais, no grosso, que faziam esse R3. Hoje as empresas estatais estão com problema financeiro. Você não tem agentes, tem alguns agentes privados, mas são poucos. Então, hoje, mesmo o R3, que é um instrumento simplificado, se tem uma certa dificuldade de fazer, porque não tem reembolso. Enquanto que, se você faz depois do leilão, o empreendedor, aí sim, ele vai precificar isso no seu bid, e aí tem o recurso para poder para poder contratar o estudo, fazer o estudo. Então, é uma questão que é meio delicada, né? E que pode levar a estender ainda mais o prazo para você conseguir ter o empreendimento pronto para ir à licitação. Eu vejo que... Obrigado, Thomas. Eu vejo que o Tiago quer comentar. Sim. Bom, em primeiro, acho que vale a pena só resgatar o porquê desses R's, né? Esses R's, eles surgiram num contexto, acho que até da transição, do planejamento centralizado depois para a entrada, para a vinda da EP. Então, eles atendem requisitos da instrução normativa do TCU. Os principais pontos dessa instrução normativa é a questão da viabilidade técnico-econômica e os aspectos socioambientais. Então, eles são relatórios direcionados para a instrução da licitação da ANEEL. Não é um relatório focado em detalhamento de projeto, em estudo de forma de estrutura. Quer dizer, a gente, quando viabiliza isso para um leilão, dá liberdade para um transmissor de estudar a melhor forma de otimizar, que tipo de estrutura que vai utilizar, se é estaiada, quantidade de autoportante, quer dizer, isso tudo afeta o bid dele no leilão. Se a gente ingessa isso numa etapa anterior para tentar pleitear o licenciamento, você acaba retirando a possibilidade de uma transmissora visualizar uma alternativa melhor para dar esse bid, né? Então, você acaba afetando a questão do preço, né? Da modicidade tarifária e, enfim. Aí, avançando ainda na questão do R3, então, o R3 ele tinha sido concebido para a gente atender esses requisitos iniciais. Ocorre que existe essa demanda, acho que de todos, da gente aprimorar esses elementos que estão dentro do R3, e a gente tem trabalhado arduamente com a EPE nesse sentido. Agora, existe um limite técnico para isso. Por quê? Se eu avançar numa discussão em termos de licenciamento com o órgão ambiental, eu vou ter que começar a fazer campanhas de campo. Eu vou ter que entregar elementos que estão em um nível de detalhamento de custo muito superiores ao que a gente faz hoje. Então, e aí, por exemplo, para estabelecer um E, eu vou levar praticamente 8 meses, 1 ano, fazendo campanhas de campo em épocas de chuva, épocas de seca, em períodos distintos, quer dizer, então eu acho que isso ainda não cabe dentro do R3, a gente seguir com esse tipo de avaliação. O que o Ministério tem feito nesse sentido é o quê? Utilizar o R3 como um elemento de discussão prévia com os órgãos ambientais para avançar nos termos de referência. Então, muitos órgãos têm aceitado esse tipo de discussão.
Então, nós avançamos no estado de São Paulo e a gente praticamente estabeleceu como rito comum, a gente submeteu o R para receber o termo de referência. A gente fez esse trabalho em conjunto com a EPE e com a CETEP. Fizemos um trabalho excelente no Espírito Santo, que o IEMA do Espírito Santo também aceitou esse tipo de abordagem, quer dizer, o relatório R3 tem uma consistência que permite eles emitirem esses TRs. Mais perto do microfone, por favor. Ok. Então, a gente tem avançado nesse sentido. Então, não vejo uma duplicidade, porque, quer dizer, esse detalhamento realmente é posterior e a gente tem utilizado o R3 mais para avançar até o termo de referência, mas para licenciamento ele ainda não tem elementos para isso. Nem vejo como cabível. Muito obrigado. Uma reclamação aqui para todos nós é tentarmos falar bem próximo do microfone. Isso facilita. Está havendo dificuldade em alguns grupos aí da plateia de ouvir. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que eu vou deixar para o final, que vai voltar a falar sobre os mecanismos de margem futura. Eu acho que a gente, no debate, vai conseguir tratar isso. Uma pergunta para o Dr. Reive. Quais os critérios da ANEEL para o enquadramento dos empreendimentos como prioritário? É possível enquadrar como prioritário na fase pré-leilão? Essa pergunta veio da ABRAT, do Júlio Brudicin. Tem. Desculpe. A princípio, prioritários são todos aquele sistema de transmissão associado à geração, né? Principalmente os empreendimentos estruturantes. Esses são prioritários. E, evidentemente, em função da carga a ser atendida, nós enquadramos como prioritário. Então, na medida que você tem grandes empreendimentos estruturantes e empreendimentos associados à geração de energia, esse nós entendemos como prioritário e é nesse que nós colocamos um foco de um acompanhamento mais de perto. Ok. Tem a pergunta de Rafael Takazaki, da Eletrosul e da ABRAT. Essa pergunta é dirigida ao Tiago. Quando comparamos os documentos sobre critérios de planejamento aos procedimentos de rede, vemos uma diferença muito grande sobre diversos aspectos, tendo em vista todas as mudanças no setor que se faz necessária, não se faria necessária uma revisão robusta? Considerando que os critérios de planejamento conversam diretamente com a modicidade tarifária, como o MME e também a ANEEL avaliam a necessidade dessa revisão e se há um plano para executá-la? Bom, a discussão que a gente está tendo dentro do GT do CMSE é uma revisão realmente mais ampla do contexto dos relatórios, né? Agora, com relação à diferença de critérios, o que a gente tem vislumbrado é o seguinte: os critérios de operação eles são homologados pela ANEEL, então o operador ele submete para a agência primeiramente. Os de planejamento a gente tem junto com a EPE definidos, mas de fato a gente até presente data a gente nunca fez realmente um trabalho de tentar buscar esses elementos, os que transferem custos entre eles, né? Entre os de operação e os de planejamento. Pode ser uma frente a ser trabalhada. Tem aqui dois pedidos, do Hermes e do Thomas Kim. Maurício, por favor. Bem pertinho, Maurício, por favor. O comentário que eu ia fazer é que a gente cada vez mais tem tentado aproximar o critério do planejamento e da operação. É claro que existem algumas divergências. Eu vou dar alguns exemplos concretos, né? Em termos que tem levado, a consequência tem levado a um aumento enorme de linhas, tá? Primeiro é a questão do intercâmbio regional, né? A gente antes considerava, para planejar o intercâmbio desejável, um cenário provável, cenário médio. E agora, para planejar o intercâmbio, a gente está usando cenários extremos. Daí que a gente está planejando agora 2 bipolos enormes que vão ligar a escoar a energia do norte, nordeste, para o sudeste. O que é cenário extremo? É um cenário de baixíssima probabilidade, mas que pode acontecer. Do ponto de vista que se tinha modicidade tarifária, como é muito pouco provável, sempre se achou que isso não deveria onerar o consumidor com esse tipo de custo. Mas cada vez a gente tem visto mais que quando chega uma situação extrema, como a gente viveu
recentemente, existe um clamor da sociedade, do setor, de ter capacidades maiores de escoamento. Você tem energia no norte e está faltando no sudeste, não importa que aquilo é de baixíssima probabilidade. Se aconteceu uma vez e você não pode escoar, vai falar, puxa, está vendo? Tinha lá e não pôde escoar. Então, isso já é uma coisa que está se mudando e que vai... É claro que significa o quê? Mais linha de transmissão. A gente está adotando em algumas capitais o critério N-2, e em todas as outras é N-1. É claro que na hora que você bota o N-2, você aumenta enormemente a quantidade de linhas, subestações, etc. E aí aumenta o tamanho do leilão. Esses 30 bilhões que está se falando, ela tem razões. 30 bilhões é isso, é o aumento dos critérios que está sendo usado no planejamento, os critérios de segurança. Tem, por exemplo, uma discussão que a gente tem um circuito duplo. Se considera N-1 ou N-2. Bom, a gente sempre achava que o circuito duplo pode atender um critério de segurança suficiente para você considerar que ali está atendido um N-2. A operação acha que, eventualmente, não, porque, por exemplo, você pode ter um vento forte e derrubar as duas torres. Então, bom, se não vai operar dessa maneira, é claro que a gente vai ter que fazer 2 circuitos separados. Isso é claro que aumenta não só investimento, mas a complexidade ambiental enorme. Vamos imaginar lá o caso do Tucuruí, Macapá, Manaus. Para cruzar uma faixa de floresta, com um circuito duplo, foi complicado. Se fosse fazer 2 circuitos separados, você teria que cortar a floresta e atravessar o rio em 2 pontos diferentes. Então, você duplica também a complexidade ambiental e de licenciamento. A mesma coisa se entrar em alguns pontos, a entrada, por exemplo, em alguns pontos, Florianópolis ou alguns lugares. Quer dizer, você quer ter circuitos separados, tudo é possível, tudo é que saber quem vai, é a questão de custear, pagar, né? E a questão de tempo, porque a questão ambiental, ela aumenta enormemente. Então, só para concluir, mas o que a gente está vendo hoje é o planejamento e muito mais próximo do nosso critério do que a operação. E daí, esses custos que a gente está vendo aí de 30 bilhões. Tá? O planejamento, ele está caminhando para seguir os critérios de segurança que hoje é da operação. E é claro que isso tem essa consequência, que são os custos que a gente está vendo aí. Por isso mesmo eu passo agora a palavra para o Hermes. Não, rapidamente, o Maurício já falou quase tudo. A questão é que, como acho que foi o Tiago colocou, os critérios da operação são propostos pelo ONS, homologados e aprovados pela ANEEL. Ok, e tem mais uma situação diferente, que se planeja com a rede completa, e aí você tem que buscar critérios compatíveis quando a rede está completa. Então, só que a rede quase sempre não está completa pelas intervenções. Então, a gente ainda tem critérios particulares para intervenções em função do impacto que ocorre na rede. Mas a questão principal para mim é que esse assunto tem que ser enfrentado de frente, sim, e talvez não seja o mais relevante hoje, que nós estamos adiantando muita coisa, como disse o Maurício, com relação a cenários, não com relação ainda, não está compatível com relação a nível de confiabilidade, de segurança. Porque, em várias situações, a gente tem se defrontado com problemas lá no Comitê de Monitoramento. Esse Manaus é um exemplo típico, que se você planeja com critério N-1, porque é o critério de referência, e você, na operação, você tem, para contingência duplas, interrupções que não são levadas em conta no dimensionamento do planejamento. Quer dizer, para mim, isso devia ser sempre uma análise técnico-econômica, que às vezes uma interrupção é suficiente, em função da severidade do impacto, para pagar aquele investimento. Então, acho que esse nível de avaliação não pode ser deixado de lado, porque senão você planeja, economiza lá a transmissão, e depois chega na operação, você gasta talvez muito mais, como pode estar acontecendo lá com os custos térmicos de Manaus, a ANEEL questionando a gente permanentemente, o Comitê de Monitoramento tomando lá a decisão, ainda bem que tem o comitê agora, onde a gente nivela essas decisões. Mas é verdade o que o Maurício colocou, nós estamos avançando muito agora
com relação a esses critérios no que diz respeito aos cenários considerados pelo planejamento mais próximo da operação, também com relação ao relatório de margem, esses leilões de margem que a gente tem trabalhado em conjunto, EPE e ONS. Eu não estou dizendo que não seja de aprimoramento, não, precisa, mas estamos trabalhando em conjunto. Então, eu acho que está melhorando muito com relação ao estado anterior. Nós estamos buscando convergência em todos esses aspectos. O Hermes, deixa eu aproveitar a Xepa e fazer uma pergunta rapidinha que me chegou aqui do Marcos César de Araújo, da Eletronorte. Para você, Hermes. O planejamento tem se pautado em uma intensa expansão de novos empreendimentos. Como vocês, especialmente a ONS, consideram a possível intensificação da recapacitação de linhas existentes a partir da utilização de novas tecnologias disponíveis, como, por exemplo, para cabos condutores, etc.? Fundamental, tanto que eu coloquei, se você observar no primeiro slide, porque eu fiz, você me apavorou com 10 minutos, eu acabei fazendo uma coisa tão curta, que apresentei em 7. Tem um tópico aqui que a gente colocou, que diz exatamente isso, técnicas, novas tecnologias com relação à recapacitação, a monitoramento em operação em tempo real. Você estuda e com determinadas premissas, e depois, em tempo real, as premissas são outras, uma delas é a temperatura, e nós estamos implementando técnicas de explorar também esse controle, a capacidade momentânea da instalação e explorar. E mais ainda com a implementação de PMU, onde você vai ter esse tipo de exploração muito mais relevante. A recapacitação é fundamental, então nós estamos implementando onde tem sido possível, encaminhado aí no nosso relatório para a ANEEL. Isso me suscita, me permite, uma pergunta que eu quero colocar aqui para o Reive. Quer dizer, uma das coisas que eu costumo ouvir digamos, uma queixa por parte de empreendedores que estão ficando cada vez com menos liberdade de inovar, de tomar iniciativas que levem, enfim, a algum tipo de investimento, mas que levem ao aprimoramento dos seus sistemas, né, ganhos de eficiência, etc. Hoje eles estão sendo controlados, digamos, no pente fino da ANEEL, e isso implica em retardo de tomada de decisões e entendimento de muito deles em perda de eficiência que poderia ser pretendido. A ANEEL está se debruçando sobre essa questão, pensando em flexibilizar isso, dando mais liberdade para os empreendedores tomarem essas iniciativas, ou qual é a tendência futura? Eu acho que o empreendedor ele tem total liberdade, né? Na hora que você apresenta um projeto básico, a partir daí, todos os estudos do executivo e as especificações, características de equipamentos e materiais, é liberdade total do empreendedor, né? Evidentemente que a ANEEL não tem nenhuma ingerência nessas condições, apesar de que, em algumas situações, a gente verifica simplificações que nos preocupam, né? Evidentemente, quando não tinha uma competição acirrada como essa, era natural que as instalações fossem mais seguras. Era natural que as instalações tivessem um investimento maior em segurança. E aí a nossa preocupação é que você tem determinado tipo de empreendedor que o seu perfil é um perfil de implantar empreendimento, não é um perfil de operar, consequentemente, ele pode implantar um empreendimento no menor custo, com o máximo de simplificações, e depois nós temos que levar em conta que vamos ter o contrato de concessão, são 30 anos para operar e manter. Então, determinado tipo de simplificação poderá levar um custo inicial, mas um problema no futuro. Mas o empreendedor tem total liberdade, desde que atenda as características que foram estabelecidas pelo planejamento, de fazer o empreendimento, a forma e a aquisição e as suas especificações da forma que ele achar mais conveniente, desde que atenda essas características que foram preconizadas no planejamento. Muito obrigado. Eu tenho aqui o pedido do Hermes Chip de avisar a plateia que, enfim, ele lamenta, mas ele, de fato, ele tem que sair, se ausentar agora. Eu agradeço. Depois, perguntas ao longo do dia, possivelmente vão surgir outras perguntas que seriam endereçadas ao Hermes. Nós as recolheremos, Hermes, e levaremos a você, e, de alguma maneira, nós vamos tentar dar publicidade a isso. Muito obrigado, Hermes. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. É uma pena, porque tem outra reunião sobre a crise hídrica do Nordeste. Eu tenho que estar para apresentar os armazenamentos, as providências na Casa Civil, então tem que sair. Bom, muito obrigado aí a todos. Ok. Bom, a próxima pergunta que eu trago aqui da plateia é endereçada ao Thomas Kim. Ela veio de Bruno Chevalier, do Pátria Investimentos.
Embora seja criativa a ideia de leilão G mais T, geração mais transmissão, obrigar o investidor a se associar com uma transmissora agrega risco ao projeto, pois ele pode ganhar o leilão de geração e não ganhar o leilão de transmissão. O investidor investe no risco, nos estudos do projeto, no licenciamento, advogados, etc. Principalmente advogados são caríssimos, essa é a crítica dos engenheiros. E, ao final, ainda tem que fazer o mesmo com relação à transmissão. Com certeza, a atratividade do leilão tem que ser maior para compensar o risco acrescido, para compensar o risco acrescido. Isso se traduz em um ICB maior, o que implica, enfim, tem consequências na modicidade tarifária. Sob pena de o leilão dar vazio, caso essa equação ao risco-retorno não seja assim adaptada. Então, esse é o comentário de Bruno Chevalier, que pede que Thomas Kim comente. Bruno, a ideia não é obrigar o investidor de geração a investir na transmissão. O leilão de geração e o leilão de transmissão são dois leilões separados. O que a gente está fazendo, a proposta é o seguinte: tem alguns lotes de transmissão que vão permitir escoar alguns parques que foram colocados nesse primeiro no leilão de ontem e no leilão que vai ocorrer em julho. Nós vamos juntar isso a um lote que tem de Chapada do Araripe, quer dizer, o que não foi leiloado, que não saiu no leilão de ontem, nem o que venha a sair no leilão de julho, mas um estudo do Chapada do Araripe que não tinha ainda sido enviado, a gente vai ofertar depois do leilão de geração. O vencedor do leilão de geração, ele pode pegar e deixar ocorrer o leilão de transmissão e ver se o lote de transmissão saiu ou não. Se o lote de transmissão tiver saído, ele assina o contrato. Se o lote de transmissão, o contrato de geração, se o lote de transmissão tiver saído, ele não assina o CCA, o contrato de geração. O que a gente está fazendo é que, se esse investidor na geração quiser ter mais certeza, quer dizer, que o lote da transmissão saia, ele pode, de repente, ir conversar com potenciais investidores de transmissão, falar: olha, eu entro aqui minoritariamente, olha, se você... eu vou, sei lá, me associar com você com 10%, com 20%, etc. Para o quê? Para garantir que aquele lote lá não dê vazio, porque sabe que se der vazio, ele não vai assinar o contrato, mas ele não vai ser obrigado a investir na transmissão. Ele pode deixar, e pode ser até que ele não entre, não procure nenhum transmissor, e aquele lote, naturalmente, tem algum investidor em transmissão que se interesse e que ganhe o lote. Então, não é nada obrigatório, é só uma possibilidade que está se tendo de, depois do leilão de geração, aqueles que dependem de uma transmissão nova poderem, que caso contrário, o que aconteceria? Nesse terceiro leilão que a gente está pensando de reserva, eu já teria que eliminar todos os parques cuja as linhas não foram ainda leiloadas, estariam fora. Então, o que eu estou dando é uma chance para esses que iam ficar fora de participar do leilão de geração, sabendo que a homologação do contrato dele está dependendo de um sucesso do leilão de transmissão. Obrigado. Eu quero cumprir o horário. Eu tenho uma pergunta que pode ser respondida brevemente pelo Reive, que veio da Abdib, Edson Carneiro. Historicamente, após os leilões, a ANEEL disponibilizava nos respectivos processos administrativos as planilhas de cálculo dos investimentos que fundamentavam a RAP-teto adotada no lote. De uns tempos para cá, essas planilhas não estão mais disponíveis, o que dificulta analisar eventuais distorções ou equívocos, especialmente em lotes sem proposta. Existe intenção da ANEEL de voltar a disponibilizar essas planilhas? É uma pergunta. Não tem problema, porque os nossos processos são todos transparentes, né? Eu acho que a gente, quando faz a nossa orçamentação, isso é uma nota técnica, isso, evidentemente, não vejo nenhum problema de disponibilizar isso aí.
Talvez essa seja a última pergunta. Eu queria dirigir ao Tomasquim, inspirado no que foi falado por ele e pelos demais no debate. Quer dizer, eu acho que nós estamos quer dizer, até o leilão de ontem, junto com os que antecederam, são a demonstração de que o esforço está válido, mas ainda insuficiente para o desafio que nós mesmos nos impomos. A falta de competidores e falta de competição nos diversos lotes dos leilões tem um fator básico que, enfim, pode ligar o paralelo, que é a falta de atratividade, né? Então, na visão de muitos investidores, quer dizer, esses riscos e essas dificuldades, etc., poderiam ter uma equação que se retratasse na atratividade expressa lá no preço teto, né? E aí entram todos os instrumentos de formulação desse preço teto. Eu vejo do que você falou, Tomasquim, principalmente, enfim, dessas outras abordagens de G mais T, etc., como vocês estão atacando essas questões, várias iniciativas. Em relação a ter preços tetos mais ambiciosos, também existe um movimento nessa direção, ou a mão ainda estará pesada aí, desencorajando boa parte dos investidores? Bom, o preço teto da transmissão não é feito pela ANEEL. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui, mas claro, quero ouvir o Reive pode me corrigir. Eu acho que a ANEEL fez um esforço enorme de aumentar esse preço teto, aumentar o OC, aumentar o preço do próprio banco de dados, etc. Então, eu acho que houve esse esforço da ANEEL. Eu acho que existem dois fatores. Um é a questão da atratividade, tá? Eu, atualmente, tenho escutado daí de alguns investidores que eles consideram que investimento em transmissão está muito atrativo. Tá? Isso é que eu tenho escutado um pouco aí. Tá? Posso estar enganado, é claro que você pode dar. Mas tem um outro problema, que aumentou, como eu disse, muito a quantidade de linhas a serem leiloadas. Ao mesmo tempo que aumentou muito a quantidade de linhas subestação a serem leiloadas, você teve dois fenômenos, ou três. Você teve um problema, que as estatais estão com um problema muito grande, e eram tradicionalmente os grandes investidores do setor. Você tem algumas empresas, como a Bengoa e outras privadas, que tiveram problema, e você tem, é claro, uma situação macroeconômica, e eventualmente a questão de financiamento, aí entra com a questão da atratividade mesmo afeta. Então, hoje os investidores, eles que existem no setor, eles estão com a carteira, o portfólio deles cheio. Então, você tem um problema, quer dizer, você tem um volume muito grande. Tudo bem, vamos atrair novos investidores. Mas essa coisa de atrair novos investidores não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quer dizer, já está ocorrendo nesse leilão, né? Já teve banco que entrou, e isso é bastante interessante. É claro que, a partir do momento que a gente mantenha 2, 3, 4 leilões com atratividade alta, vai ter agentes que não são tradicionais do setor e que vão entrar. Perfeito. E agora a palavra do Dr. Reive, ANEEL. Cláudio, eu acho que essa sua pergunta é a síntese do fórum, né? Perceba que nós estamos com um segmento que tem um grande volume de obras, isso é bom. Nós temos um segmento que, do ponto de vista econômico-financeiro, é sadio, isso é bom. O que nós precisamos, e aí nós tentamos colocar isso naquele último slide, é verificar em cada segmento o que é que pode ser feito para melhorar, né? O fato de ter uma quantidade de obra grande, Tomasquim, eu acho ótimo, né? Porque nós estamos dando oportunidade para que o país... E percebam que, do setor de infraestrutura, esse é o único dos setores que realmente está conseguindo fazer negócio, né? Os demais, nós estamos identificando aí uma série de dificuldades por diversas razões. Mas é importante que a gente possa pegar cada caixinha daquela e dizer o seguinte: olha, de planejamento, como nós fazemos hoje, onde é que eu posso melhorar, né? Como é que eu posso fazer diferente no sentido de melhorar, tendo em vista o diagnóstico que hoje existe, um dado de realidade. Do ponto de vista regulatório, nós melhoramos a questão de mitigação de risco. Tem uma coisa aí que nós não colocamos, mas que está por trás disso, é uma caracterização muito grande de risco e de responsabilidade, ou seja, quando nós dizíamos, não, tudo é de responsabilidade do empreendedor, isso ele precifica. Na hora que a gente caracteriza risco, o que é risco do empreendedor e o que não é risco do empreendedor, certamente isso permite que o empreendedor possa entrar num determinado leilão com o maior nível de segurança. Nós melhoramos a questão do OC tanto que foi possível, até porque existia uma
todos os fóruns que nós participávamos, toda a discussão era a questão da remuneração. Você pode botar essa remuneração a 1.000, mas nós percebemos que os gargalos são outros. Nós precisamos melhorar na questão ambiental. Perceba que, se você pegar os prazos que nós temos hoje de licenciamento ambiental, é porque ele é feito dentro de uma determinada métrica, de uma determinada metodologia. Eu costumo dizer que o PDE é uma bíblia dos empreendedores, dos que atuam no setor elétrico. Eu não sei se é uma bíblia do IBAMA. Imagino vocês que esse leilão que saiu agora, quando nós assinarmos o contrato de concessão, daqui a 3 meses vai chegar todo mundo no IBAMA. O IBAMA está preparado para isso? Quer dizer, o IBAMA disse, olha, eu tenho uma capacidade de fazer licenciamento com o pessoal que eu disponho, de entregar um licenciamento, por exemplo, em 6 meses ou 1 ano. Essa é a forma que ele trabalha hoje. Será que não podia trabalhar diferente? Será que eu não poderia descentralizar o licenciamento por Estado, uma vez que eu tenho agências por Estado, evidentemente sobre a supervisão do IBAMA, sobre a diretoria do IBAMA? Então, o que nós estamos querendo com esse fórum é que a gente saia do quadrado e faça diferente. Financiamento, a gente tem o financiamento tradicional do BNDES, que nós percebemos que existe a sua limitação. Será que esse setor, com essa saúde financeira que ele tem, nós não conseguimos atrair investidores de fora do Brasil, né, uma vez que, do ponto de vista de recebíveis, ele está garantido? Será que nós precisamos... Eu conheço empreendedores que, no passado, trabalhavam com transmissão, saiu. Será que esse empreendedor não poderia voltar para a transmissão? Será que a gente não precisa resolver o problema das estatais? Será que a gente não precisa resolver o problema da CTEP com relação à indenização? Então, tudo isso são oportunidades que nós estamos dentro para fazer com que esse setor, que nós entendemos que é um setor importante, e um setor que tem recursos, e um setor que tem projeto, que ele possa, evidentemente, motivar a atratividade para os que estão hoje e também para os que poderiam entrar nesse setor. Né? Muito obrigado. E aí, enfim, eu vou abrir mão dos 15 minutos de síntese que eu faria para encerrar o debate aqui e tentar recuperar o que perdemos aqui. Com agradecimento a todos, eu acho que a gente avançou bastante, e lembrar que boa parte dos temas tratados aqui no âmbito do planejamento, quer dizer, o que falou agora, questões de licenciamento, questões de financiamento, e assim como também os aspectos da regulação, vão estar sendo aprofundados nos próximos debates. Eu estou recebendo um sinal ali do tempo, pela minha conta, a gente está 10 minutos atrasados, não é isso? Isso, então, encerramos aqui. Ela está dizendo 10 minutos de coffee, mas eu entendi só 6 minutos de coffee. Vamos ser rápidos e vamos recuperando o tempo ao longo do dia. Muito obrigado aos senhores. Bom, agradecemos aos painelistas, informamos novamente 10 minutos para um coffee break que já está servido e retornaremos com a programação do fórum.